Oi, oi, gente boa de Deus. Nós chegamos a Mateus no capítulo 20 e hoje eu quero começar a falar com vocês do verso 1 ao verso 16. É a parábola dos trabalhadores da vinha. E não vai dar para a gente num dia, nem em dois, nem em três, esgotarmos isso aqui, até porque isso é inesgotável. Mas quando eu digo esgotar, é chegar minimamente a uma varredura da superficialidade da exposição. Porque eu olho, por exemplo, também para essa parábola de Jesus aqui há mais de meio século e prego nela há tantos anos e ela é absolutamente inesgotável. Você nunca chega ao fim do poço, porque cada vez que você lê com outros olhos também. Lê a partir de outro conjunto de coisas, de outro contexto, de outro horizonte imediato, de fatos, fenômenos, questões da vida que vão fazendo com que a palavra de Jesus se torne contextualizada, aplicada e com um poder seminal extraordinário de engravidar a realidade e fazer dela nascerem frutos novos de consciência para serem vividos e praticados no cotidiano de cada uma das nossas gerações. Só durante o prazo desses 51 anos de pregação, e em julho fará 52, meu Deus, quantos mundos eu já tive que atingir, quantas demandas, quantas perguntas, quantas questões, quantas realidades que se impuseram. Eu me lembro das variações temáticas que subjaziam em todas as vezes e que foram centenas e centenas que eu preguei nesse texto. Então, o que se diz no final do capítulo 19 sobre o perigo das riquezas, que a gente viu durante alguns dias da semana passada, termina no verso 30, dizendo, porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. E eu concluí na quinta-feira da semana passada, dizendo a você que isso aqui era um introito para o que viria a seguir. E eu faço a mesma repetição. Conforme a gente terminou sobre o perigo das riquezas, a subjetividade do conceito de riqueza, tudo isso que está gravado aqui no YouTube, no nosso encontro anterior, e que está aí para ser disponibilizado, não é para você cair de paraquedas hoje e dizer, vou pegar daqui para frente. Se você quiser aproveitar bem, como uma pessoa adulta e madura, e que valoriza o esforço de amor eu faço todos os dias aqui, compartilhando essa palavra com a intenção de criar raízes do Evangelho de Jesus no seu coração, comece do começo. Mateus capítulo 1, verso 1. E vá crescendo, vá evoluindo, vá ficando prenho dessa gravidez de Jesus, do Cristo eterno, da palavra eterna no seu coração. Essa é a linguagem que Paulo usa. Cristo sendo formado em nós prenhos de Cristo Jesus, até que ele desabroche cada vez mais, formando a plena expressão de um ser humano maduro, perfeito, pronto, que todo dia está mais acabado na imagem e na semelhança dele. Esse é o chamado, essa é a vocação.
É assim que a gente tem que conceber a nossa própria existência mínima e basicamente enquanto a gente caminha aqui, nessa peregrinação. E tendo dito o que o verso 30 diz, e tendo eu também afirmado a você que era uma introdução para o que se seguiria, olha só o que vem a seguir. Como Jesus não dá ponto sem nó. Ele está dizendo uma coisa, ele vai concluindo, ele percebe aquele conceito de relatividade das riquezas, ele está vindo de um jovem ultra super rico para as questões de uns quase perrapados da Galileia, como Pedro, que era um remediado e longe de ser rico. Rico ali só tinha um, eventualmente entre os homens, no meio deles, que era Mateus, ou Levi, o publicano, que tinha sido o maioral dos publicanos e um dos homens mais ricos de toda a Galileia, e largou tudo para seguir a Jesus, mas os outros eram pessoas remediadas. Aí vem Pedro e diz: e quanto a nós, que deixamos tudo para te seguir? Veja como é relativo isso. E como há uma demanda de equivalência, de busca de comparação e de vantagens. Todo mundo quer vantagem. Bom, eu sigo a Jesus, que vantagem eu terei? É por isso que eu nunca prego o Evangelho oferecendo o céu como vantagem. Eu acho uma palhaçada você dizer: escuta, você está trocando o tempo pela eternidade com Jesus, e se você morrer hoje, aí tem uma outra perversidade, você vai para o inferno. E aí eles dão ao inferno a equivalência do chamado céu. O céu é algo que eles medem na basicalidade da referência de tempo do espaço-tempo newtoniano, dessa linearidade que mede o passado, o presente e o futuro. Tudo isso que é de uma consciência básica que qualquer ser humano possui. Até alguns animais já têm alguma percepção do espaço-tempo mais evoluída do que nós humanos, mas é uma coisa muito básica. Quem confessa que Deus é o eu sou, tem que rever toda a sua perspectiva de espaço-tempo. Porque para o eu sou não há passado, nem presente, nem futuro. Nele tudo é. E a gente fez evoluções científicas nos últimos 100 anos de noções que relativizaram, sobretudo, o espaço e o tempo, e fundiram ambos num conceito só de espaço-tempo. Antigamente o espaço era uma coisa, o tempo era outra. Hoje é uma coisa só, espaço-tempo. E essa é uma percepção fundamental para a gente ter na mente, para parar com essa ideia distorcida de um tempo que é linear, e aí um céu é linear. Você poderia dizer: não, eu já estou no céu há 1 bilhão de anos. Ele está no inferno há 500 milhões de anos. Esse é o tipo de basicalidade de teologia religiosa, paupérrima, precária, medíocre, está na cabeça das pessoas. Religiões como, por exemplo, a maior parte das indianas tem uma noção muito mais evoluída do significado de espaço-tempo do que essa noção do cristianismo e do judaísmo, que tem um âmago de apontamento messiânico maravilhoso, mas que estão cercados de realidades e de contingenciamentos paupérrimos
empobrecedores, diminutos e cujas implicações são horrorosas, porque eles não querem fazer atualização jamais, porque a maioria nem pensa no tema e os que pensam no tema são profundamente negacionistas e têm pavor de reatualizações de consciência e de percepção. Pois bem, no contexto antecedente, a gente viu que Jesus trabalhou com a relatividade do conceito que estava plantado e engessado na mente dos discípulos. O jovem rico saiu daqui e nós, como se eles fossem também riquíssimos e estivessem abandonando tudo. E eu disse a vocês, o conceito de riqueza é muito relativo. Tem a ver com a subjetividade do coração e com aquilo que o indivíduo empresta de significado e de valor afetivo, de importâncias. De modo que não é só por quantificações, lembram? Está gravado. Se pode medir a materialidade do conceito de riqueza, mas também pela subjetividade e pela qualificação imputada, pela noção de afetividade, de valor, de natureza interior projetada e de esforço pessoal ou de mensurabilidade apenas pessoal do indivíduo que leva em consideração o duro que ele deu para ter isto. E para ele, aquilo ali vira tudo. Enquanto o outro que tinha 1 milhão disto, saiu zangado, no fim, acaba sendo pela mesma razão, porque não queria abrir mão. Agora, eles achavam que tinham aberto mão disso que tinham e seguido a Jesus, quase que fazendo um favor a Jesus, de o estarem seguindo. Aí vem Jesus e ouve essas perguntas com uma paciência enorme. O que será então de nós que deixamos tudo e te seguimos? Aí Jesus disse, olha, esperem quando chegar o tempo da regeneração, quando tudo for regenerado, refeito, regenesificado. Aí vocês vão ver quais são os significados. Por enquanto vocês não conseguem nem avaliar. Vocês são como amebas querendo entender o sistema solar. E olha que o sistema solar é uma porcariazinha. A ameba é outra, mas só para a gente não aumentar o gigantismo da diferença, é uma ameba para o sistema solar. Não entende nem a poça onde ela está. Não entende nem o estômago onde ela caia. Não entende nem o copo que com ele se abeba. Não entende. Você tampouco. Aí vem Jesus e disse, olha, a regeneração vai refazer tudo. E vocês que largaram tudo e me seguiram, ele dá esse pirulito para esses caras, o que também é um conceito extremamente relativo. Eles vão se assentar em 12 tronos e vão julgar as tribos de Israel, que nos dias de Jesus já nem existiam como tribos definidas. No máximo, se você fizesse um exame de DNA, você iria encontrar traços da tribo de Manassés, da tribo de Levi, da tribo de Rúben, da tribo de Naphtali, né, de Neftali, ou da tribo de Zebulon, ou seja lá de qual fosse a tribo. Só havia uma definição de Judá, de fato. Benjamim um pouco mais, que estava grudado e se protegeu mais junto com Judá. Mas no mais, as 10 outras tribos tinham se miscigenado, se espalhado por aí. Então até esse conceito de vocês, 12 apóstolos, vão julgar as 12 tribos de Israel, tinha uma aplicação de uma relatividade enorme, como eu expliquei na nossa reunião passada. Vá lá e reatualize e ressignifique a sua consciência. Pois bem, então vem Jesus e
parte desse pressuposto da relatividade e conclui com a relatividade, dizendo, olha, inclusive o que vocês podem ter a mais andando comigo nesse mundo é o que não é de vocês. É o que é agregado a vocês pela via da fraternidade, da solidariedade e do amor. Que são aqueles que ele afirma no verso 19, que por amor a ele deixaram casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome. E aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do verso 23 ao verso 31, você vê a conclusão, diz, onde ele explicitamente diz, e já neste tempo receberão 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, ou filhos, ou fazendas, os que fizeram essas renúncias por amor ao Evangelho, ao meu nome, sim, receberão e depois herdarão a vida eterna. E em Marcos, no texto que eu disse a vocês, capítulo 10, de 23 a 31, ele deixa claro que isso tem a ver com o agregamento de valor amoroso e fraterno, como eu tenho experimentado a minha vida inteira. Eu moro aqui de aluguel nessa casa há 20 anos. Mas eu estou de passagem nesse mundo, então tudo aqui nesse mundo para mim, mesmo que a casa fosse própria, era um aluguel temporário. Todos nós vivemos de aluguel nesse mundo. E a gente vai trabalhando para conseguir manter o aluguel da nossa subsistência, da nossa continuidade, mas é tudo passagem. É tudo passageiro, como diz Paulo aos Filipenses. Afinal, a nossa pátria está nos céus. A minha pátria está nos céus. Eu sou um patriota do reino de Deus. Exclusivamente, eu não sou patriota do Brasil, nem seria de qualquer outro país onde eu tivesse nascido. Essa coisa de patriotismo para mim é uma breguice horrorosa. Em Cristo Jesus não há judeu nem grego, não há etnias, não há nada disso. No Pentecoste todo mundo falou em outras línguas, é a glória de Deus que se tem que buscar. Esse reducionismo, esse pauperismo, essa precariedade de pensamento é o que cria os patriotas. Esses caras que beijam terra, chão, pedra, fronteira, não sabem nem porquê. Mas eu tenho muita dó desse pauperismo horroroso. Assim como eu tenho dó daqueles que reduzem a família ao DNA, ao gene. A minha família começa no DNA e no gene, mas ela está longe de se conter nisso. Ela se expande, eu sou irmão de todos os outros humanos que queiram comigo se irmanar. E meus filhos sabem disso, meus netos crescem sabendo disso. De que o Evangelho fez isso em mim. E tem gente que nem compreende. Como para mim é tão simples incluir, paternizar, familiarizar, aconchegar, afetivo e emocionalmente adotar, tratar com esse carinho paternal todo mundo. Meus filhos já estão mais do que acostumados, porque eles cresceram assim. Aliás, quando eles nasceram, eu já tinha adotado 2 pessoas. E depois ficaram emancipadas o suficiente e eu as devolvi ao mundo para viverem suas vidas. Graças a Deus, todas estão bem. Então eles já nasceram nessa ambiência do Evangelho. Jesus ensina assim. E nunca aceitou que a gente ficasse reduzido só à família genética. A família genética está incluída. É aquela família do amor stored, que é o amor por pai, mãe, irmão, parente, gene, DNA,
consanguineidade, tem uma força muito grande. E se alguém não leva em consideração esses, Paulo diz que tem negado a fé e é pior do que o incrédulo, porque eu sou ordenado a honrar pai e mãe, a olhar e a observar irmão e irmã que vieram do mesmo ventre do pai e da mãe, enquanto for possível ter uma relação de dignidade fraterna, de amor consanguíneo com eles, eles estão na minha prioridade. Eles vêm antes de qualquer gasofilácio de qualquer igreja. A pobreza da minha família vem muito antes de qualquer gasofilácio que tenha sido ensinado a você na religião como vindo antes do seu pai, da sua mãe, do seu irmão doente, empobrecido, sem plano de saúde, sem necessidade. Não, isso vem depois, bem depois. Porque depois desse primeiro círculo concêntrico há outros, dos que eu encontro em necessidade e eu possa eventualmente ajudá-los. São todos meu próximo, são meus irmãos, como aquele samaritano, sem doutrina, sem religião, sem ortodoxia, sem nada, demonstrou e Jesus aplaudiu dizendo, olha, esse é o cara que vocês devem imitar. Pois bem, Jesus então vem e já inclui e amplia esse conceito de benefício antes da regeneração chegar, hoje, que é o que o amor pode gerar como inclusão, que me dilata, que me enriquece. E eu estava dizendo, foi assim que eu vivi a vida inteira, como homem adulto, desde que encontrei o Evangelho. Meu Deus, quantas vezes vocês me veem em lugares maravilhosos. Meu Deus, o Caio deve ter um dinheiro danado. Eu nunca gastei coisa alguma, nem para fazer viagem de avião, para nenhum lugar bonito do planeta. Eu sempre fui levado, convidado, pago para ir, minha vida inteira. Se você me vê num resort caríssimo, é porque os donos são meus amigos, ou porque amigos me convidaram, a mim, a minha mulher e aos meus filhos, dizendo, eu quero que você tenha esse descanso lá. É porque eu não tenho tido tempo, falta-me tempo, não convite. Convite eu tenho de todos os lados para ir para qualquer lugar, descansar por causa do reino de Deus. De gente que é alcançada, amorizada pela palavra que Deus põe na minha boca e me devolve isso com graça, com muitas casas, com muitos irmãos, irmãs e pais e mães e mulher e filhos. Quanto cuidado feminino eu tive na vida inteira, de gente que me respeita, me honra, me dignifica, me trata com toda reverência e santidade. Mulheres lindas, queridas, amadas, que com muita honra dignificaram a minha vida e dignificam até o dia de hoje, a mim, a minha esposa. Como Jesus tinha aquelas mulheres ricas que o seguiam desde a Galileia, cuidando para que nada faltasse a ele no caminho. Leia acerca disso em Lucas, no capítulo 8. Você vai ver. Então, filhos, quantos filhos eu tenho? Além dos 6 que eu tenho ainda aqui na terra e 1 no céu, ou 2 nos céus. E os outros muitos. Eu sou adotado todo dia por centenas de pessoas que dizem, você é meu pai. Aonde eu vou tem gente que diz, olha, me perdoa. Você nem me conhecia, mas eu te adotei como meu pai faz 20 anos. E eu cresci sempre pensando em você como minha referência paterna para todas as decisões e escolhas que eu decidi fazer no curso da minha vida. Você faz parte da minha história e do meu caráter. Isso até quando eu não saiba. Quantos campos, quantas praias, quantos barcos,
quantos carros bons. E eu não tenho nenhum carro. Se você vier na minha garagem, o meu carro de tão velho foi aposentado para sempre. Eu não estou reclamando de nada, está tudo ótimo. Tudo ótimo. Porque você me vê em todos os lugares, porque tem gente que vem aqui e me pega, me leva, porque eles querem, nem isso eu peço. Eles se oferecem. Tem umas coisas que a gente só entende quando entrega tudo, descansa tudo e não se preocupa com mais nada e apenas serve com amor de todo o coração o Evangelho do Reino de Deus, conforme ensinado por Cristo Jesus. Aí isso tudo se materializa na sua vida. Mas Jesus faz questão de, para esse grupo de discípulos que estão perguntando, e quanto a nós? O que vai nos suprir, nos cobrir? E que não tinham entendido ainda isso. Ainda estavam antes dessa compreensão. E essa é uma compreensão que não entra na mente e no coração da noite para o dia, porque nós somos muito animais, mamíferos, predatórios, minha cria, meu DNA. Somos muito leões. Se chegarmos num lugar e a leoa, cujo leão alfa principal, macho alfa, tiver sido vencido por esse novato forte, tiver leõezinhos pequenos gerados pelo antecessor, o leão vai lá e mata todos os pequenos para ela entrar logo no cio outra vez e ele gerar leões que têm o DNA dele. Eu vejo isso acontecendo todo dia entre os humanos. Para que é uma mulher que já tem filhos. Ele quer a mulher, mas ele não quer os filhos da mulher. Ele trata mal os filhos da mulher. 90% dos segundos e terceiros casamentos que chegam até mim não dando certo tem a ver com o maltrato do macho alfa para com os filhos da leoa, que gerou filhinhos de um outro macho alfa que saiu da jogada por várias razões diferentes. Aí o cara vê como ele não pode executar, ele trata mal, até ver se expulsa de casa. Você que está me assistindo aqui sabe exatamente do que eu estou falando, porque esse negócio é horroroso. Porque a maioria de nós é gente horrorosa, feia. E esse conceito não entra no coração com rapidez. Não entra. É uma coisa impressionante como não entra. O poder do DNA e da genética e do culto à genética imediata é um negócio extraordinário, é quase uma idolatria. E quando o indivíduo não tem esse conceito do reino de Deus, aí o que ele próprio gera vai depender a continuidade do afeto dele continuar com a mesma mulher e gostando dela, e ela satisfazendo nos seus desejos mais empavonados possíveis. Do contrário, ele desprezando a mulher, despreza os filhos que com ela teve, e ela tem que entrar na justiça para se ver minimamente remunerada para conseguir continuar a criar os filhos que com esse cara teve. Isso é um ente indesignável, um macho dessa natureza. É só um predador, é só um animal que não tem nem condição de ser chamado humano, porque não carrega humanidade. A gente o chama humano por um favor de designação. Nada além disso. E no meu coração me produz uma profunda tristeza encontrar essas figuras que têm cara de homem, têm corpo de homem, têm inteligência funcional de humanos para apertarem botões e ganharem dinheiro ou passarem em concurso, mas não tem alma humana, não tem espírito humano, estão mortos, são uns zumbis, são seres sonambulizados que não acordaram para o significado da vida e do amor. Aí vem Jesus e, já vendo a relatividade das coisas e como eles tinham dificuldade a ponto de se compararem com o jovem rico no que eles teriam deixado para trás, nas demandas ocultas que traziam, subliminares, subjacentes que traziam no coração, e nós, o que será de nós? Que
Se Pedro, Tiago, João, André e aquela turma dos 12 teve, eu fico imaginando você. E não quer nada, você só quer botar dinheiro no gasofilácio para receber 100 vezes mais, conforme a promessa do charlatão que te conduz, que te guia. Ou das barganhas que ensinaram você a fazer nas crenças e nas religiões que plantaram as sementes das suas barganhas com as divindades de grupos e crenças religiosas diferentes que estão aí para aceitar e fazer negócio com você. E aí vai para a igreja, e na igreja, o Deus da igreja também é um cara que faz negócio à base de grana com você. Ele não aceita nem galinha, nem farofa, nem cachaça, não é grana e muita. E você tem que passar fome e dar dinheiro para ele. A tua mãe tem que se danar, mas você tem que primeiro dar para ele, que vai direto para o bolso do charlatão que fala em nome dele e você parece que numa cegueira absoluta não enxerga nada. A maior de todas as manifestações de estupidez e de burrice é essa. Eu vejo o cara bota o dinheiro no gasofilácio e acha que caiu nas mãos de Deus. Acha que caiu nas mãos de Deus. E o dono desse banco religioso fica cada vez mais rico, cada vez mais rico. E você vai aí. Para cada 100 tem um que melhora de vida e passa a dar testemunho dizendo que vale a pena fazer o sacrifício que eles fizeram, porque afinal de contas, ele, que é uma exceção, que prosperaria estatisticamente em qualquer outra situação, é o exemplo de que dá certo. Mas você está cego, continua indo fazer a sua fé. Era melhor ir para a loteria esportiva. Toda semana você iria gastar menos, com mais chance de ganhar do que aí no cassino do gasofilácio. Aí vem Jesus e conclui essa primeira parte dizendo, porém, muitos primeiros serão últimos. E últimos serão primeiros. Já dá uma relativizada nesses apóstolos aqui, que se sentiam os primeiros. Quanto a nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que é que nos cabe? Qual é a nossa cota? A gente que está fazendo esse esforço desde o início, desde que quando você não tinha ninguém, passou na Galiléia e chamou, e nós fizemos o favor de largar barquinhos, ou a coletoria, ou qualquer outro meio de vida, ou o nosso campinho onde a gente tinha um pomar para te seguir. Quanto a nós, qual é a nossa primazia? O que a gente vai ter antes de todo mundo, acima de todo mundo? É um negócio horroroso. Aí Jesus diz o que diz, relativizando todavia a aplicação, porque as 12 tribos de Israel já estavam relativizadas pela própria inexistência histórica delas nos dias de Jesus, mostrando que o cumprimento disso cairia no âmbito de uma outra subjetividade, mas não satisfeito termina dizendo, porém, preste atenção nesse porém. Preste atenção nesse porém. Porém, muito, incluindo vocês 12, muitos primeiros serão os últimos. Tem tanta coisa para acontecer que vocês não têm a menor ideia. E além do espaço-tempo, dessa mensurabilidade de quem chegou primeiro, segundo a ordem espaço-temporal, além disso, tem uma coisa absolutamente imponderável chamada de a graça de Deus. Isso torna tudo ainda mais absolutamente relativo. E para além de qualquer que seja a mensurabilidade possível, não dá para medir a graça de Deus.
E na graça de Deus se manifesta a liberdade de Deus ser Deus. De fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Como Paulo diz, porque não depende nem de quem quer, nem de quem corre. Porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus. Mas de usar Deus de misericórdia para conosco, para comigo. Essa é a graça, dentro da qual Deus expressa a sua liberdade absoluta de ser Deus. E é aí que a religião se engata definitivamente. E a graça se transforma num tropeço. É uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo, a graça de Deus, para todos os religiosos. Porque todos os religiosos são filhos da lei, na realidade. Todos. Todos. Deixa eu só dar um exemplozinho aqui antes de prosseguir. Todos. Eu estava, semana retrasada, eu creio que conversando com alguém, e eu tinha recebido, na casa em que eu estava, lá em São Paulo, duas pessoas amigas que são da Umbanda, um pai de santo e uma mãe de santo, que querem muito bem a mim, que me ouvem praticamente todos os dias, me respeitam, dão ouvidos ao que eu digo. E como eles, há vários outros, de vários outros grupos religiosos. Tem até crente, tem até pastor, tem até padre, tem de tudo. Sobretudo tem muito ateu e agnóstico. Ontem, por exemplo, eu estive ali no Palácio do Planalto, a convite para participar de uma solenidade, onde havia milhares de pessoas. Meu Deus, para entrar e para sair, eu tenho uma dificuldade enorme, porque são centenas de pessoas que vêm falar, que querem te abraçar, que querem te beijar, que querem tirar foto, que querem isso, que querem aquilo, que querem contar uma história. E aí quase todo mundo vem dizendo, olha, eu sou do grupo tal, e eles não vêm dizendo que são evangélicos. Eu só encontrei um ontem, que me falou, eu sou da IBAB, e falou assim, quase como se fosse um negócio estranho. Eu falei, legal, meu irmão, que bom. Agora, vieram pessoas do candomblé, da umbanda, do kardecismo, sacerdotes católicos, pessoas dos grupos os mais variados, ateus, eu sou ateu, mas o senhor eu ouço todo dia. E eu não sei, eu tenho a impressão que eu já creio no que o senhor prega, eu só não tive foi coragem de me declarar diferente. Aí eu disse, eu entendo, você tem medo das implicações, não é? De que queiram logo te agarrar, te religiosizar, te batizar, te dar uma conta para pagar. Eu entendo, fica tranquilo, porque o Espírito Santo que te trouxe até aqui vai concluir a boa obra conforme Ele queira, na hora que Ele queira. Mas, pois bem, por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa relatividade da graça de Deus agindo no coração de pessoas as mais variadas. E aí eu disse que há 2 semanas atrás eu estava conversando com esse casal de amigos e quando terminou, alguém depois, sabendo da história, e me perguntou, escuta, e como é que ficam esses sacrifícios que eles fazem lá no culto deles, tanto na Umbanda quanto no Candomblé? E eu falei, olha, leia o livro de Levíticos e você vai ver que, com outras palavras, é praticamente a mesma coisa. Uma diferença, tem menos sangue, tem menos sacrifício, tem menos libação do que no Levítico. No Levítico era uma orgia de sacrifícios. Sacrifícios de bodes, de touros. Hoje em dia, quando um crente ouve dizer que alguém sacrificou um touro lá de acordo com a crença dele, entra em crise. Meu Deus,
Em Israel era só o que tinha, sacrifícios de bodes, de touros, de bezerros, de ovelhas, de carneiros, de passarinhos, os mais variados. Era muito sangue, e muita libação, e muita farinha. No altar, libação com água, libação com azeite, libação com vinho. Lá no Levítico. E você nunca teve uma crise sacrificial quando escolhe dali do Levítico os mandamentos que você mais gosta para obedecer e ignora o resto, que é basicamente o que se repete em todas as outras religiões do planeta. O que está no livro do Levítico você encontra em religiões africanas, em religiões indígenas, em religiões indianas, em religiões variadas, como as orientais, dos diversos grupos orientais que trazem oferendas. O espírito é sempre o mesmo, de agradar a alguma divindade ou universo, quando a questão é panteísta, tanto faz. Mas está ali, mesmo processo. Mas as pessoas só enxergam o que querem enxergar. Eu expliquei isso. Eu me lembro bem de um pai de santo, no tempo do Café com Graça, lá em Copacabana, que era também um homem muito culto. Eu não tenho tido notícias dele, já tem alguns 5 anos, mais ou menos. E ele já deve estar com quase 80 anos, por aí. Mas naquele tempo, há 25 anos atrás, ou 26, por aí, 25 anos, ele obviamente era mais jovem ainda, embora já fosse maduro. E ele começou a ir lá, aparecia no Café com Graça, ele me conhecia da TV, dos jornais, e leu tudo sobre o dossiê Caimã, aí ficou curioso para querer saber como é que eu tinha sobrevivido àquela pancadaria que parecia não ter mais fim. E foi lá ver, curioso, como quem examina uma figura num laboratório. Chegou ao café. E eu estava pregando, ele ouviu, até um dia que ele se aproximou, me convidou para tomar um café com ele. Aí se apresentou como pai de santo do Candomblé. Eu fui tomar um café com ele. Vi que ele era um cara muito culto, uma cultura histórica imensa, uma cultura antropológica extraordinária e uma variedade de conhecimentos religiosos enormes, versado no I Ching e numa quantidade grande de outras filosofias religiosas, polimorfo no seu conhecimento. E aí ele veio justamente com essa questão de o que era para ele fazer caso ele quisesse se tornar um discípulo de Jesus, o que ele deveria fazer com tudo que ele tinha aprendido antes. Aí eu falei, olha, vamos fazer 2 coisas. Você é um homem inteligente, eu não preciso explicar muito para você. Vamos fazer 2 coisas apenas. A primeira, você vai voltar para casa, vai pegar o livro de Levítico e você vai lê-lo todinho e minuciosamente e vai anotar todos os sacrifícios do Levítico que são semelhantes aos sacrifícios que você faz no Candomblé, ou que você identifica em crenças religiosas semelhantes, de natureza próxima. Anote tudo. E aí me traga na semana que vem, depois de ter feito esse primeiro dever de casa. Ele foi, sem saber qual seria a segunda coisa que eu diria a ele. Aí voltou na semana seguinte, falou, pastor, eu estou impressionado, olha só aqui. Tudo que o Levítico diz eu encontrei no Candomblé, na Umbanda, nas religiões orientais, nos grupos animistas, os mais variados. Tá tudo aqui, é a mesma coisa, só que em ordem diferente,
aí o nome da divindade é o Senhor, é isto, é aquilo, mas é a mesma coisa, para agradar essa divindade do Levítico. E que é o que se faz nos outros grupos aí. Eu estou impressionado. Aí o senhor sabia disso? Eu falei, mas é óbvio, por isso que eu pedi para você fazer esse dever de casa. Aí ele falou, qual é o segundo agora, para eu fazer? Eu falei, o segundo você vai para casa e você vai abrir a epístola aos Hebreus no Novo Testamento e vai ler também minuciosamente, anotando todas as afirmações em Hebreus que dizem que a lei passou, que os escritos dados, por exemplo, no Levítico, ficaram obsoletos, caíram em esclerosamento, em caducidade. Vai e veja como aquela sacerdotalidade das práticas daqueles rituais e daqueles sacrifícios. Também em Hebreus se diz que desapareceram, morreram, que em Cristo Jesus acabaram. Em Cristo Jesus acabaram. Elas eram praticadas pela tribo de Levi, nos sacrifícios, no templo ou no tabernáculo, nos altares da época e da hora. Como o livro de Hebreus diz, enquanto o templo de Jerusalém ainda estava em pé e funcionando e sacrificando, com todas as ordens levíticas em pleno funcionamento, a Epístola aos Hebreus diz que em Cristo Jesus isso era tudo coisa vencida e acabada. E mais, que nós não tínhamos nem o compromisso de nos referenciarmos pelo Velho Testamento e pela lei levítica, pela lei mosaica, pela lei de Arão e Moisés e os filhos de Levi, porque isso também tinha caído em obsolescência. E aquilo tudo tinha sido dado através de anjos, de seres de outras dimensões, que de acordo com a necessidade da hora e do tempo, trouxeram aquelas coisas para educarem uma tribo completamente alucinada e desvairada, que era o povo de Israel, tentando fazer deles um grupo um pouco mais ordenado e mais humano e mais organizado e mais cognitivamente prontos e mais capazes de um convívio social respeitoso e mais potencialmente capacitados a acolherem o diferente, o órfão, a viúva, o estrangeiro, porque eles mesmos tinham sido exilados estrangeiros no Egito e que tinham que, portanto, aprender a lidar com os diferentes de outras raças, de outras etnias, de outras culturas, ao invés de fazerem como Netanyahu e os sionistas fanáticos religiosos dos colonizadores de Israel estão fazendo hoje na Palestina e na Cisjordânia. Aí eu falei, vá para casa e leia Hebreus assim, vendo o que o livro, a Epístola aos Hebreus diz que acabou. Que Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem indesignável do Deus Altíssimo, que não tem nome de Deus nenhum, não é chamado de Yahvé, nem de El, nem de Elion, nem de nada disso. Por Jesus ele é chamado de Abba, de Pai, Paizinho. É chamado de Senhor Absoluto. Ou Jesus usa a expressão dizendo que ele é o Deus de Isaac e de Jacó, ele não é Deus de vivos e sim de mortos, ele é o Deus que é. Já que ele não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é. Portanto, para eles, todos vivem, porque ele é o Deus que é.
É isso que você depreende do olhar de Jesus acerca de Deus, do Pai. Falei para ele, vai e anote. Semana que vem a gente toma outro café. Aí ele voltou na semana que vem chocado. Semana seguinte, chocado. Pelo amor de Deus, como é que ninguém enxerga isso? E aqueles sacrifícios todos acabaram. E em Jesus está tudo cumprido. E lá em Hebreus repete, ele foi me mostrando como repete. Em Jesus até o que os anjos trouxeram está relativizado. Ele é maior do que anjos, começa assim. Depois diz que ele é maior do que Moisés. É maior do que Arão. É maior do que Levi. É maior do que Abraão. É maior do que todas as ordens sacerdotais. É maior do que o tabernáculo. É maior do que a arca da aliança. É maior do que tudo. E tudo mais é pequeno, é relativo, é passageiro. É sombra. É arquétipo. Não passa de arquetipia de coisas que deveriam acontecer no futuro e que em Jesus já estavam todas realizadas e cumpridas. Eu falei, você entendeu. Aí ele falou, o senhor podia me batizar no sábado que vem? Porque a gente não tinha reunião aos domingos. A gente tinha as segundas, quartas e sábados. Aí eu falei, posso te batizar sábado que vem, sim. E o batizei no sábado seguinte. Esse foi o trabalho que eu tive. Foi deixar ele pensar. Já que ele era um homem que pensava. Agora, isso mesmo que eu estou dizendo aqui não dá para eu propor para um cristão evangélico, porque ele não vai concluir nada, porque ele foi obrigado a parar de pensar, porque pensar afasta de Deus, raciocinar afasta da espiritualidade, torna você uma pessoa carnal, você só tem que obedecer às ordens e virar um soldadinho de chumbo, idiótico, tadinho de você. Então eu expliquei isso mesmo sobre aqueles amigos lá. Eu falei, bom, eles estão vivendo a vida deles com toda honestidade, com toda respeitabilidade e são amorosíssimos, mais do que a maioria dos crentes e pastores que eu conheço. Vão para as ruas durante as noites e as madrugadas dar comida para os pobres, mendigos, necessitados, abandonados e aflitos. Esse é o maior ato religioso que eles fazem, é onde eles gastam mais tempo da vida, é assim, e não nos rituais culticos. Então, eles vão chegar à conclusão que o Espírito Santo os levarem a chegar. Já que estão me ouvindo e eu só tenho uma coisa a dizer e tem a ver com Cristo Jesus e com o Evangelho, e eles gostam de me ouvir, deixa que o Espírito de Deus vai fazer os entalhes que queira fazer, quando queira fazer, como está fazendo com tantos outros. Um guru amigo meu, que jogando o tarô, pelo tarô, o tarô mandou ele ler os evangelhos. E na pesquisa na internet para começar a ler os evangelhos, ele me achou com o evangelho de carreirinha, começou a me ouvir e teve uma experiência profunda com Jesus, a partir de um jogo de tarô que ele fazia para os outros, inclusive no YouTube, para milhares de seguidores. E hoje em dia está conversando comigo o tempo todo, crescendo na fé, numa celeridade, numa rapidez extraordinária que crente nunca alcança, meu Deus. Enquanto eu repito para ele, eu não preciso repetir. Ele entende logo. Então, veja bem, eu tenho feito essa introdução longa, apenas para dizer para você que, além de tudo, além de todas as coisas e dos conceitos que relativizam todas as nossas certezas e nos fazem ter que andar com humildade pela fé, com aquele espírito que eu também repeti aqui,
que tomou conta de mim logo na minha primeira semana de conversão, ou nos primeiros dias, num cartão das edições paulinas, que dizia: para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. Isso marcou a minha vida para sempre. Eu nunca tive perguntas dentro de mim, porque eu adotei aquilo como privilégio. Meu Deus, eu estou aqui me oferecendo e pregando, começando a pregar. Basta-me o privilégio de o ter conhecido. O resto é besteira, nem passa pela minha cabeça, não passou, não passa, nem passará. E a palavra vai se cumprindo em mim na medida em que eu não tenho nenhum interesse em fazer qualquer coisa senão em me entregar. Aí mais a graça de Deus me cobre, mais surpresas, mais imprevisibilidades eu tenho, mais a relatividade de tudo acontece em meu favor por causa da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas boas obras, trabalhos, nem tempo de serviço, para que ninguém se glorie. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros também, porque no meio dessa equação existe algo que eu lhes disse há pouco, chamado a graça de Deus. E a graça de Deus propugna, propõe, manifesta a liberdade absoluta de Deus, de ser Deus, para quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Sem que haja nenhuma regra, ou pré-determinação, ou pré-doutrinação, para nada disso. Ele está livre, solto, como Jesus disse. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. A gente só sabe que ele vem do Pai e está livre, soprando nesse mundo. Graças a Deus, eu não tenho controle nenhum sobre nada, nem tampouco sobre a bondade que ele realiza na minha vida, à medida em que eu só entro com a alegria de confessar o privilégio de ser dele. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O que é uma coisa bem recorrente, Jesus usar essa imagem de trabalhadores e do reino dos céus como sendo algo de um dono de casa, ou de um dono de fazenda, ou de um dono de um campo. E as coisas se misturam, essas linguagens bem recorrentes na boca de Jesus. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário o trabalho do dia, começando às 6 da manhã, indo até às 6 da tarde, mandou os primeiros trabalhadores irem para a sua vinha. Mandou. E aí foi o primeiro grupo. Saindo ele, aí pelas 9 horas da manhã, viu na praça outros trabalhadores que estavam desocupados. E disse-lhes, 3 horas depois do primeiro grupo: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Não combinou nada, mas disse: olha, de mim vocês não terão injustiça. Podem ir com confiança, porque de mim vocês não terão injustiça. E eles foram. Tendo saído outra vez perto do meio-dia, e de novo, perto das 3 da tarde, uma outra vez, são 2 saídas, procedeu da mesma forma, encontrando pessoas desocupadas. O que vocês estão fazendo aqui? Vão trabalhar na minha vinha e eu lhes darei o que for justo, o que for adequado. Sendo que para esses grupos ele só disse a mesma coisa e eles foram.
E aí o verso 6 nos diz: e saindo por volta das 5 da tarde, faltando 1 hora para terminar o dia de trabalho, a jornada, saindo por volta da hora 1/10, ou seja, 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados na praça à toa, sem trabalho, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Por que vocês não deram um sentido à vida de vocês? Por que vocês não deram significado a este dia, a esse tempo, a essa hora? Ao invés de ficarem aqui vivendo sem sentido, sem propósito, sem alternativa, uma desocupação que não é um ócio saudável, é doentio. Por que vocês ficaram aqui assim? Vivendo uma vida vazia. Responderam-lhe então: porque ninguém nos contratou. Ninguém. A gente foi passando pela vida, pelo dia, e ninguém nos chamou para nada. E eram pessoas que, se você não chamasse, eles não iriam. Tem gente assim. Aliás, a maioria é assim. Então, lhes disse ele, o dono da vinha: ide também vós para a vinha, minha vinha, trabalharem. Só falta 1 hora, mas vão. E ele nem disse: eu vos darei o que for justo, só disse: vão. Só falta 1 hora, 5 da tarde, o expediente terminaria às 6, mas vão. E aí eles foram. E o que acontece? Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, ao seu gerente: chama os trabalhadores, todos eles, e paga-lhes o salário que cada um deles receberá da minha parte, começando pelos últimos, pelos que chegaram às 5 da tarde, porque afinal os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nessa ordem, os últimos contratados se tornaram os primeiros, fazendo sentido e dando lógica ao que Jesus tinha introduzido antes de começar a contar essa história. Começa a pagar primeiro, comece pelos últimos, os das 5 horas da tarde. E aí você vai pagando até chegar aos que começaram às 6 horas da manhã, até os primeiros, que serão os últimos. Vindo os da hora 1/10, das 5 horas da tarde, ele chamou: pessoal das 5 da tarde, reuniu aquele grupo lá, recebeu cada um deles 1 denário, que foi o que tinha sido prometido aos que foram contratados às 6 horas da manhã. Eu vou pagar vocês 1 denário pela jornada do dia. Aí os que chegaram e trabalharam só 1 hora receberam também um valor exatamente idêntico à promessa feita aos que começaram às 6. Eu vou dar a vocês 1 denário, um valor X específico. Vou dar isto aqui a vocês. Quando chegaram os das 5, sem reivindicação, nada tinha sido prometido a eles, foram pela fé, foram crendo na promessa do dono da vinha, crendo que pior do que estava não ficaria, eles estavam sem nada. Alguma coisa eles levariam para casa, com uma lógica imbatível, que era melhor ter 10% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Eles foram e receberam 1 denário, que tinha sido o prometido para quem trabalhasse um dia inteiro. 1 denário. Aos que chegaram na última hora. Ao chegarem os primeiros, o pessoal das 6 horas da manhã veio assim, ó, com as mãos esfregando. Pensaram que receberiam mais. Ah, nós vamos receber mais. É como Pedro, o que será de nós?
tudo deixamos e te seguimos desde a primeira hora que nós estamos aqui. Um cara que vai se converter no último tempo, na última hora, no apagar das luzes, vai ter menos do que nós que começamos e estamos aqui te servindo, fazendo esse favor de termos o contingente que valoriza a tua mensagem o dia inteiro, aonde quer que tu vás. Tem alguma coisa a mais para nós? É uma pergunta horrorosa que está presente no coração e subliminarmente na alma de quase todos nós. Chegaram os primeiros pensando que receberiam mais, como muitos de vocês acham que receberão mais. Não, eu estou aqui desde pequenininho, eu fui criado num lar evangélico. Cara, e daí, bicho? Eu dou o dízimo, minha mãe me acostumou a dar o dízimo desde pequenininho. E daí, rapaz? Menina. Ah, eu cantei no coral, eu fiz não sei o quê, eu fui para grupo missionário, eu fiz... E daí? E daí? Isso era apenas um privilégio. Como eu também não tenho nenhuma pergunta a fazer, Deus não me deve nada, eu já sou dono de tudo, já recebi o impensável. Meu nome foi escrito no livro da vida de graça, por nada, eu fui chamado. O que me cabia era atender o convite, porque esse era o privilégio, trabalhar para Ele. Ter parte nos negócios dele, da vinha dele, da economia dele, na vontade dele. Essa é a minha grande alegria, é o meu maior de todos os privilégios. Mas aqueles primeiros, que aqui no caso tem uma relação imediata com os apóstolos, mas que historicamente falando, a aplicação, a gente vai ver, recai sobretudo e antes de tudo sobre os escribas, os fariseus, os profissionais da religião, os sacerdotes, os levitas, os sumos sacerdotes, os acadêmicos da teologia do primeiro século ou de qualquer outro tempo, vivos ou mais velhos do que Jesus, estavam ali dizendo: quem é esse garoto que chegou aí agora e está todo mundo atrás dele? Ele é um cara da última hora. E esses que estão seguindo a ele são pessoas que não estudaram, que não sabem de nada, que não têm treinamento, que não tiveram as escolas rabínicas que nós tivemos. E foi um argumento que a gente vai encontrar recorrente, mas outra vez, depois de um tempo aqui, eu vou para Lucas 15, não hoje, para mostrar como era a questão dos religiosos judeus dos dias de Jesus. Era esta: como é que ele se alegra com publicanos, com pecadores, com meretrizes, trata esse pessoal tão bem, enquanto nós que estamos aqui ralando na obediência à lei de Moisés, nos esforçando, somos pessoas que ele só nos responde as perguntas que nós fazemos, mas do contrário, ele parece não ter nenhum prazer em nós, como de fato não tinha, porque eles só chegavam para brigar, só chegavam rilhando os dentes, só chegavam com gemidos de raiva, só chegavam com questionamento, só chegavam com inveja, só chegavam com ciúme. Os pecadores, as meretrizes, as prostitutas, os republicanos, os indivíduos desprezados e marginais não tinham a vinda dele e a chegada dele como privilégio. E se alegravam nesse privilégio. Pois bem, mas aqui no contexto imediato, quem fez aquela pergunta foi Pedro. E nós? O que a gente vai ganhar, nós que estamos desde o início contigo? E como eu disse, é uma pergunta de qualquer um que acha que chegou antes. Pensa que vai ganhar mais. Sempre. Terá privilégios a mais, galardões grandes, ou qualquer outra coisa. É uma doença de idolatria quantificável e matemática de natureza quantificável, não quântica, quantificável, de contabilidade de quantos? Aritmética. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Essa basicalidade.
Aí quando vieram eles, chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também a estes foi dado a cada um denário. E tinha sido a promessa, o compromisso. 6 horas da manhã, podem ir para o meu campo que eu vou dar a vocês um denário. De mim vocês não sofrerão injustiça. Eu dei um denário, deu um denário. Mas os caras, a natureza humana é um negócio extraordinário. A natureza humana sempre acha que, de acordo com o tempo de serviço praticado em nome de Deus, a gente ganha determinados privilégios adicionais. A gente ganha certas gerências, gestões, taxas de administração, o pagamento por tempo de serviço, ou por insalubridade. Parece que Deus é Getúlio Vargas, que criou uma CLT celestial para nós, mas o Senhor eterno é livre. Ele não comete injustiça. Ele disse que você vai ter, você terá exatamente o que ele disse que você teria. Aqui, ó. Não te faço injustiça, toma o que é teu. Agora, o que é dele, e é isso que as pessoas não conseguem entender nunca. Nunca. Essa liberdade de Deus. E é por isso que a graça de Deus comete tantas injustiças. É o tema de hoje, você viu aí no YouTube? A lei maiúscula e as injustiças da graça. Porque na lei, tudo que existe é quantificável e é exterior na sua contabilidade. Você mede por ano, tempo de serviço, exterioridades de obediência, frequência, quantificações dizimais e financeiras das suas contribuições. Na lei é tudo assim, é o que se mede do lado de fora. Ele estava presente, estava, é fiel. Ele dá o dízimo, deu, é fiel. Ele se apresenta para trabalhos exteriores que a gente faça na periferia para regimentar mais pessoas para a nossa congregação. Sim, ele sempre participa. É um fiel. É tudo contabilizado assim. E o pior, esses que recebem esse aplauso dos fariseus da contabilidade exterior, feita na religião, ficam se sentindo superiores e achando que Deus lhes deve alguma coisa a mais. E quando vêm as meretrizes, os grupos, os LGBTQIA+, os publicanos, os pecadores, os desprezados, os invisibilizados, aqueles para quem a religião só promete juízo e inferno, os desocupados, os à toa, os sem sentido na vida, encontrarem Jesus de repente e dizerem eu quero, eu vou, e não perguntarem nada, simplesmente irem e depois receberem a injustiça da bondade de Deus, dando a eles a mesma coisa que foi dada aos que começaram às 6 horas da manhã. Esse pessoal das 6 horas da manhã morre de ódio. É a moral da história na parábola do filho pródigo, do filho do irmão mais velho. E fica com raiva do pai, fica com raiva do irmão, porque diz, eu fiquei aqui ralando a vida inteira e esse cara gastou todos os teus bens com as meretrizes e prostitutas, tal. Volta, tu matas um novilho cevada, contratas a melhor banda da cidade, dás uma festa, tá todo mundo aí dançando e eu tô vindo do campo ralando e nunca nem separei uma cabritinha para imolar com os meus amigos.
Porque ele não cria na graça de Deus, ele não cria no amor do Pai, ele não cria em nada disso, ele era um legalista. E só contava com aquilo que achava que estava escrito na lei para ele se apropriar. Quando na realidade o pai dele era puro amor, graça e misericórdia. Aí ele vai cobrar do pai, com ódio do irmão e do pai. E é a mesma coisa que acontece, e acontece sempre, é recorrente. Aí eles começaram a murmurar contra o dono da casa, contra Deus, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, chegaram outro dia. Contudo, tu os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. E daí, meu filho, eu não te prometi 1 denário, eu não te paguei 1 denário. Vai para casa feliz, mas não. O sujeito na mesma hora começa a se achar dono das coisas de Deus, dono dos bens de Deus, dono das bênçãos. É essa hora que ele quer virar pastor, bispo, apóstolo, qualquer outra coisa. Ou se ele for só um espertalhão bom de bico, ele fica achando que porque ele é um cara que convence mais do que os outros, ele pode ter privilégios adicionais em nome do Senhor. É tudo a mesma história, a mesma psicologia, a mesma doença. É a mesma murmuração perversa e maligna. E esses últimos, em relação a nós, e a gente ficou aqui, aguentou a pesada, mas o proprietário, ele é o dono. É dele a riqueza. Ele faz o que ele quiser com o que é dele. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, que era o que vocalizava em nome daquele sindicato da primeira hora, daquele grupo que se organizou: nós somos os trabalhadores da primeira hora. É até nome interessante para colocar em coral de igreja, de algumas denominações. Eu até pensei numa aqui que colocaria tranquilamente o nome de um quarteto, de um coral, com esse nome: os trabalhadores da primeira hora. Os que chegaram primeiro. Aí chega um cara que representa esse grupo e fala, não é? A gente suportou isso. Falo em nome desse grupo. E esses agora recebem a mesma coisa. Tu não achas que isso é uma injustiça para conosco? Mas o proprietário, respondendo a um deles, a esse vocalizador das demandas, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo 6 horas da manhã 1 denário? Aqui, ó, 1 denário. Não foi isso que tu combinaste? Eu não te dei 1 denário? Toma o que é teu. Tu trabalhaste por 1 denário. Toma o que é teu. Vai-te, pois quero dar a este último, tanto quanto a ti. O dinheiro é meu. O prejuízo é meu, o negócio ruim é meu, o desperdício é meu. Tu queres agora regular a minha graça? Tu queres regular o meu amor? Tu queres regular a minha bondade? Tu queres me enquadrar? Tu queres legislar sobre mim? Tu te tornas a medida de todas as coisas, de repente, só porque você chegou 6 horas da manhã? Eu já não tenho mais direito de fazer do que é meu, o que eu quero. É tudo meu. Mas é difícil entender. É difícil entender. O religioso morre sem entender isso aqui. Como eu já tive uma pessoa na minha vida a quem eu amo. Eu amei e amo de todo o meu coração. Mas ela me dizia: olha, eu tenho um problema radical. E era uma pessoa que entendia tudo, todo geral sobre o Evangelho de Jesus, mas dizia: isso aqui eu não vou engolir nunca, 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 nunca. Como também a história do irmão mais velho, do filho pródigo, eu dou razão a ele até a morte. E dou razão à voz desse cara que faz essa demanda
aqui até a morte. E eu tentava explicar, e eu expliquei milhares de vezes no particular, e a pessoa continuou assim. E eu fui vendo, com o passar do tempo, que essa coisa só crescia, ao ponto de ela, depois de um tempo, romper comigo, essa pessoa. Não aparecer mais. Porque essa graça era muito, muito, muito imprevisível e incontrolável. E não fica nas mãos de homem e mulher nenhuma para fazerem gestão ou aplicação dela. Ela é de Deus, está nas mãos de Deus. Ele faz o que Ele quer com que Ele deseje, porque pela graça sois salvos mediante a fé. É favor imerecido. E até a fé, para ir, é dom de Deus. E não vem das minhas boas obras, para que eu não bata no peito dizendo fui eu que fiz por merecer, trabalhando desde as 6 horas da manhã. Eu não te devo nada, vai, toma o que é teu. Pois quero dar a estes últimos, tanto quanto eu dei a ti. E daí? O que tu tens a ver com isso? Ser grato por ter trabalhado o dia inteiro, esse é o privilégio, é trabalhar, é poder ter provimento para comer, para viver, para existir. Vai! Ao invés de me cobrares, tu deverias olhar para mim e dizer que comem lindo, que coisa boa. Porque esse pessoal que está aqui, chegou na última hora, tem família para sustentar do mesmo jeito que nós. Mas para ter esse pensamento, você tem que ser gente boa, gente generosa, gente solidária, gente compassiva, gente que se coloca no lugar do outro, gente que não se mede, gente que não tem inveja, gente que não disputa. E você não é nada disso. Nem a maioria de nós. E continuam olhando dizendo que injustiça. Benditas injustiças da graça de Deus que me salvaram e me trazem até aqui no dia de hoje. E bem-aventurado é aquele que não encontrar aqui nenhuma pedra de tropeço. Por isso Jesus conclui dizendo assim, é que os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E os escolhidos são aqueles que não demandam nada, não negociam nada, são aqueles que simplesmente vão, porque basta-lhes o privilégio de terem sido vistos, enxergados, convidados, chamados e acolhidos, mesmo que seja na última hora, mesmo que o trabalho deles não vá ter toda essa longevidade de produtividade, de quantificação, a ser transformada em galardão mensurável, não. Tudo cai no âmbito de uma subjetividade absoluta, mas eu falarei mais a respeito disso amanhã. Quero amanhã começar falando sobre como a lei é apenas objetiva e como a graça trata da subjetividade profunda do ser. Por isso é que quem olha de fora vê muitas injustiças na graça de Deus. Senhor Jesus, eu peço que alguns tenham entendido a liberdade da graça de Deus. E como contigo é assim, certeza absoluta de que eu não sofrerei nenhuma injustiça. E eu devo ter também certeza absoluta de que eu posso ter muitas surpresas. E as surpresas nunca serão contra mim. No mínimo, eu tenho o que tu me prometeste. E posso ter também infindas coisas que tu nunca mencionaste. Ajuda-nos a termos um coração quebrantado que aprenda a andar pela fé. Sem as perguntas idióticas da aritmética religiosa, da lei, do legalismo e daqueles que se comparam com os outros e que sempre saem perdendo. Sempre são os primeiros que viram o último.
Senhor, abre o nosso entendimento. É o que eu te peço, Jesus, meu Senhor, em teu nome. Amém e amém.